Vamos conhecer hoje um asa alemão da Guerra Blindada, um dos mais destacados líderes da artilharia de assalto na Segunda Guerra Mundial, o Tenente Georg Bose. E vai ser logo depois da vinheta, vai ser só um tirinho. Você notou que eu tirei umas semanas de férias, mas tudo bem, agora tá tudo de volta ao normal. Durante esse período, algumas coisas bem interessantes chegaram pra mim, olha só. A primeira delas é essa cópia de York Doodle Dandy, nada mais, nada menos do que autografada pelo próprio Bill Wynne, o dono da York, né? E olha que bacaninha, ele autografou aqui pra mim, para Júlio, com os melhores desejos, Bill Wynne e Smoke. Se você tá boiando, não sabe do que eu tô falando, vai assistir o vídeo da Smoke que eu fiz para não ficar perdido. E outra coisa bem legal que chegou para mim foi esse Stahlhelm original de 1944, presente do meu amigo suíço Patrick Heist. Vielen Dank, my friend! Então, feito o disclaimer, vamos para nossa história. Georg Max Bose foi um dos mais ferozes e bem-sucedidos ases da Sturmartillerie, ou artilharia de assalto do exército alemão. Ele participou de todas as grandes batalhas do grupamento de exército centro na frente leste, da metade para o final da Segunda Guerra Mundial, e foi condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro. Ele nasceu na cidade de Forst, perto de Cottbus, no que é hoje a fronteira entre a Alemanha e a Polônia, no rio Nice. Após terminar os estudos com 17 anos incompletos, no dia 8 de maio de 1938, Bose se apresentou para seu serviço obrigatório no Reichsarbeitsdienst, ou Escritório de Trabalho do Reich. Na época, todo jovem alemão tinha que cumprir obrigatoriamente um período mínimo de 6 meses de serviço no RAD, que era essencialmente uma grande frente pública de construção civil. Com o RAD, Bose tomou parte na construção de pontes, estradas, barragens e outras obras públicas de grande envergadura do Terceiro Reich. Alguns meses depois de começar a trabalhar, surgiu uma vaga para chefe de serviço e ele acabou conseguindo ser nomeado para o posto. Só que com esse posto vinha a obrigação de permanecer no RAD por pelo menos mais um ano inteiro. Dessa forma, ele ainda servia no escritório de trabalho quando a Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939. Logo após a ofensiva alemã contra a Polônia começar naquele dia, a unidade de Bose foi movida para território polonês para restaurar pontes e estradas destruídas pela batalha. Só que a Blitzkrieg alemã foi tão rápida que pouquíssima infraestrutura no local foi danificada. Então Bose teve muito pouco trabalho por lá. Ele ainda permaneceria no RAD até o ano seguinte, quando deu baixa no dia 1º de abril de 1940, sendo imediatamente convocado para o serviço militar. Inicialmente, ele tentou ingressar nas forças paraquedistas, que eram consideradas a nata da elite na época, mas foi recusado por ser jovem demais. Ele então ingressou numa unidade de artilharia antiaérea da Luftwaffe, mas em pouco tempo acabou transferido para a artilharia de campanha do exército. Em setembro de 1940, Bose acabou no 58º Regimento de Artilharia, então baseado na França, e com essa unidade participou de diversos exercícios preparatórios para a Operação Leão Marinho, a planejada invasão da Inglaterra que acabou nunca acontecendo. Pouco depois disso, sua unidade foi transferida para a Prússia Oriental, lá no leste da Europa, e em 1941 passou para o inventário da ainda super secreta Força de Invasão Alemã da União Soviética. Seu regimento foi integrado ao 18º Exército, comandado pelo general Georg von Küchler, e posicionado no setor norte da Frente Oriental. Na madrugada de 22 de junho de 1941, Bose abriu fogo contra as posições soviéticas na Lituânia, dando pontapé inicial na Operação Barbarossa. Com o restante do grupo de exércitos norte, seu regimento avançou rapidamente na direção de Leningrado, cercando a gigantesca cidade em 8 de setembro daquele ano. Contudo, o avanço alemão foi parado às margens do rio Volkhov, e naquela posição, no inverno de 41 para 1942, pesadas batalhas aconteceram entre o 18º Exército Alemão e o Fronte de Volkhov, comandado pelo Marechal Kirill Meretskov. As péssimas condições da frente de batalha, somadas ao frio extremo do inverno às margens do Círculo Polar Ártico, acabaram levando o Georg Bose a um hospital da retaguarda, e após recuperar-se, ele pediu transferência para o mais prestigiado braço da artilharia da Wehrmacht, a Sturmartillerie, ou artilharia de assalto. A artilharia de assalto pode até parecer um tanque olhando assim à primeira vista, mas não é.
Ela foi criada em 1936 através de uma ideia do genial general Erich von Manstein, que encaminhou uma carta ao alto comando sugerindo o desenvolvimento de uma plataforma de tiro de grosso calibre autopropulsada para dar apoio de fogo direto à infantaria para destruição de casamatas e outras fortificações. Esse problema era conhecido pelos alemães desde a Primeira Guerra Mundial, mas a mobilidade mecânica só recentemente havia passado a permitir a criação de um veículo efetivo para essa função. Sendo assim, uma solicitação de projeto foi encaminhada à Daimler-Benz pelo desenvolvimento de um veículo capaz de carregar uma arma de 75 mm numa montagem fixa, sem torre, integrada a uma estrutura em forma de casamata de grossa espessura. A empresa respondeu com o protótipo de um veículo conhecido como Sturmgeschütz 3, que posteriormente ganharia o apelido de Stug 3. Era baseado no chassis do Panzer III, um tanque médio que já estava em franca produção no país, e seu armamento principal era um canhão de 75 mm de cano curto, conhecido como Kampfwagen Kanone 37 L24. Na bem da verdade, era uma versão modificada do KWK-37, usado nas primeiras séries do Panzer IV, conhecido como Sturmgeschützkanone 37. Como não tem um Stug aqui, eu vou usar o meu Jagdtiger, que em essência é um Stug anabolizado para ilustrar. Acima do chassis já conhecido de um tanque era montada essa superestrutura em forma de casamata, fixa e com uma couraça muito mais grossa justamente porque ela não tem partes móveis. A arma frontal principal do veículo é de grosso calibre e tem uma elevação bastante decente, porém sua deriva lateral é mínima, fazendo com que todo o corpo do veículo tenha que ser virado para que uma mira seja feita em um alvo. Isso já é bem diferente de um tanque, como esse King Tiger que eu vou utilizar para explicar. Num tanque, a superestrutura acima do chassi serve de base para a montagem da torre. Essa torre é móvel, ela gira em 360 graus, permitindo com que a arma seja girada independente do corpo do veículo. Isso faz com que o veículo seja bastante mais versátil em sua capacidade de romper barreiras. Porém, se você colocar na balança em matéria de complexidade, qual desses dois você acha que sai mais caro? O tanque. Apesar de muito bem-sucedidos em combate na primeira fase da guerra, os Stugs logo se viram transformados em protagonistas de um papel inusitado, o de caça-tanques. Isso porque o veículo era ágil o suficiente para manobrar em auxílio direto da cavalaria, não só da infantaria, e tinha potência de fogo suficiente para abrir buracos em praticamente todos os blindados da época. Mas praticamente todos não quer dizer todos, né? E a situação só foi ficando cada vez mais cabeluda à medida que a guerra na União Soviética progredia, e cada vez mais e mais levas de KV-1s e T-34s apareciam na frente dos alemães. A saída então foi repotencializar o Stug 3 em junho de 42, com uma arma de 75 mm de cano longo, capaz de disparar projéteis de alta velocidade, chamada de Sturmgeschützkanone 40 L48. As tripulações da artilharia de assalto tinham uniformes exclusivos, de túnicas trespassadas como as das forças Panzer. A maior diferença era justamente na cor dos uniformes. Enquanto os Panzers usavam preto, a artilharia de assalto usava cinza. Os Stugs eram mais baratos de fabricar do que os tanques, porque eram mais simples. Eram também mais baixos e mais fáceis de camuflar, e obtinham excelentes resultados como caça-tanques. Dessa maneira, a Alemanha acabou optando por produzir mais Stugs do que tanques em seus últimos anos de guerra. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre o Stug, me conta aqui embaixo, que talvez compensa fazer um vídeo só para ele. Mas voltando ao nosso protagonista, Georg Bose concluiu seu treinamento na artilharia de assalto e foi designado para servir na 3ª bateria do Sturmgeschützabteilung 177, ou, traduzindo, 177º Batalhão de Canhões de Assalto. E seu batismo de fogo na nova arma se deu justamente na lendária Batalha de Kursk. Kursk era uma cidadezinha no meio da linha de frente no verão de 1943, ao redor do qual os soviéticos tinham um saliente, uma região protuberante que incomodava um bocadinho os alemães. Eles se prepararam para acabar com esse saliente usando um movimento sincronizado de 2 pontas de lança blindadas, no norte e no sul, para cercar e capturar todo o contingente militar soviético lá dentro. O ataque começou no dia 5 de julho de 1943, e a unidade de Bose estava anexa ao 41º Panzer Corps do general Josef Harpe,
formando a ponta de lança blindada da pinça norte-alemã. Os Stugs de Bose atuaram como suporte direto dos novos monstruosos caça-tanques Ferdinand, armados com um poderoso canhão de 88 mm. O avanço alemão contra as posições fortificadas soviéticas foi atrasado por um denso campo minado. Os veículos fizeram apenas um progresso lento no setor, e muitos tiveram suas lagartas destruídas pelo caminho. Um desses veículos danificados foi o do comandante da 3ª Bateria, que foi mortalmente ferido ao deixar seu Stug ante a um ataque blindado soviético. Contudo, Bose imediatamente interviu e salvou o restante da tripulação, cobrindo-lhes a retirada enquanto disparava furiosamente contra os inimigos. Por essa brava e abnegada ação de combate, Bose foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe. 5 dias depois, no dia 10 de julho, ele se tornou o primeiro de sua bateria a destruir um tanque inimigo, sendo premiado com uma garrafa de champanhe pelo comandante do batalhão, o Major Erich Kepler. Alguns dias depois, com o início da contraofensiva soviética do general Konstantin Rokossovski, toda a posição alemã ao norte de Kursk foi comprometida, e uma das unidades atingidas em cheio foi a 86ª Divisão de Infantaria. Curiosamente, coube a Bose proteger e impedir a captura de todo o Estado-Maior da divisão, incluindo seu comandante, o general Helmut Weidling, que se tornaria o comandante da defesa de Berlim no fim da guerra em 1945. Mas vocês que acompanham a Sala de Guerra já conhecem ele, né? Até porque eu mencionei o Weidling nesse vídeo do Dia da Vitória aqui, ó. E se você quer ser bacana igual esse pessoal que já conhece, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal, não fica de fora não. Daí em diante, Bose foi ganhando uma carga preciosa de experiência na sequência de batalhas defensivas junto ao Grupo de Exército Centro, em Orel, Briansk e até chegar na região de Vitebsk, já na Bielorrússia, no inverno de 43 para 44. Foi bem nessa época que Bose foi selecionado para a Escola de Oficiais. Ele passou pelo curso rápido e dentro de alguns meses foi promovido a tenente. No começo de 44 também recebeu o comando de um pelotão. Durante o verão de 1944, o Grupo de Exército Centro foi atingido pela Operação Bagration, uma gigantesca ofensiva blindada soviética que penetrou profundamente nas linhas da Wehrmacht e dividiu de forma definitiva a frente alemã em duas. Bose combateu desde os pântanos de Pripyat, lá no coração da Bielorrússia, até as margens do Mar Báltico, já chegando na Prússia Oriental. Nesse meio tempo, em 9 de agosto de 44, a sua unidade foi renomeada Panzerjägerabteilung 69, ou 69º Batalhão Caça-Tanques, já ressaltando a total mudança de tarefa da artilharia de assalto naquela fase da guerra. Protegendo o 9º Exército do general Smilov Freiherr von Lüttwitz, Bose acabou liderando uma pesada, mas extremamente bem-sucedida ação defensiva no dia 5 de setembro de 44, cobrindo a retirada de toda a 292ª Divisão de Infantaria através do rio Narev, impedindo sua captura pelos soviéticos. Por essas ações, o tenente Georg Bose foi condecorado com a cobiçada Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro no dia 21 de setembro de 1944. Após essa comenda e mais de um ano de intenso combate contra os soviéticos, Bose se tornou um líder respeitado entre as tripulações da artilharia de assalto. Sobre como era combater contra tanques inimigos, ele mais tarde disse: "Os tanques que mais temíamos eram os KV-1s e mais tarde os JS-2. As tripulações russas não eram ruins. Quando os primeiros T-34 apareceram, os nossos tanques os superavam. Eu sei que a literatura moderna te conta uma história diferente. É verdade que eles tinham a melhor blindagem e armamento, mas o comandante também tinha que atuar como atirador, e ele tinha que lidar com um péssimo aparelho de mira. Quando localizava um alvo, tinha que trocar de posição para fazer a mira e atirar. Também, os veículos eram muito mal feitos, com bordas afiadas em todo lugar. Eles se cortavam todos lá dentro. Os únicos tanques ocidentais que enfrentei foram os Lee e Sherman, usados pelos russos. Esses não eram tão perigosos quanto os tanques russos, e eram destruídos facilmente. Em diversos casos, nossos projéteis atravessavam a frente de um Sherman e saíam pela traseira. Eles queimavam muito mais rápido que um T-34. Até o fim da guerra, Bose somente contou como destruição confirmada os veículos que ele pôde ver queimando, e quando se tornou comandante de pelotão, exigia o mesmo para certificar qualquer destruição de tanque inimigo por suas tripulações.
Em 1945, a sua unidade foi transferida para a Hungria, e no fim da guerra, ele havia acumulado a incrível cifra de 44 tanques soviéticos destruídos. Capturado pelos americanos na Tchecoslováquia, ele foi transferido para o cativeiro soviético poucos dias depois, somente sendo libertado em 18 de julho de 1948. Décadas mais tarde, Georg Bose se tornaria frequentador assíduo dos encontros de veteranos da Associação dos Ganhadores da Cruz do Cavaleiro, e também uma referência mundial em guerra blindada, sendo entrevistado em diversos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 2007, a fabricante de plastimodelismo Dragon lançou uma edição especial limitada, na escala 1:35, do seu Stug 3 Ausf G, usado por ele em 1944. E eu conheci ele, viu galera? Durante a minha fase de caçador de autógrafos, eu me correspondi com Georg Bose por alguns anos, e ele sempre me respondeu muito bem as minhas dúvidas sobre artilharia de assalto. Mas aí, em outubro de 2010, eu fui ao encontro dos veteranos em Kirchheim, na Alemanha, e lá eu pude finalmente conhecer o lendário Georg Bose pessoalmente e bater um papo inesquecível sobre Stugs com ele. E no fim daquela noite, com a banda tocando Smoke on the Water, eu ainda descobri que Georg Bose era do rock and roll. Olha aí. Contudo, menos de um ano depois, no dia 26 de setembro de 2011, Georg Bose faleceu de causas naturais aos 89 anos de idade, após um longo período de internação hospitalar. Os modelistas e historiadores que me procuram hoje sempre me perguntam sobre os famosos Tigres, mas não sabem que os Stugs destruíram mais de 35 mil tanques inimigos durante a guerra. Mesmo que as tripulações dos Panzer nos olhassem com certo desprezo, eles sabiam quanto éramos bons. Como eu, a maioria dos tripulantes de Stugs vinha da artilharia. Sabíamos como manejar canhões. E o Stug era uma excelente arma. E aí, gostou dessa história? Então assiste os nossos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. E para não perder nada, segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.